boas-vindas a todos aqueles que estão em diversos lugares acessando o nosso link. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir a bênção de Deus para o culto que ora se inicia. Oremos. Querido Pai, amado Deus, é uma alegria estarmos na casa do Senhor, é uma bênção para nós podermos expressar o nosso amor através dos cânticos, dos hinos que estaremos entoando para a glória do Senhor e para a glória do Teu nome. É uma alegria podermos, ó Deus, termos a liberdade de abrir a palavra do Senhor e encontrarmos nela conforto, encorajamento, desafios e propósitos para a nossa vida. Ó Deus, que o culto desta noite possa alcançar muitos corações, que a Tua palavra penetre em cada vida que estará presenciando e participando do culto deste momento. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-lo mais uma vez a abrirem suas Bíblias no texto de Isaías. Já li esse texto outras vezes, mas nós estamos encerrando formalmente o mês de setembro, cujo tema foi missões. E o versículo-chave da nossa conferência é o versículo 8. Então nós leremos de 1 a 8 e enfatizaremos o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse mês nós demos muita ênfase no aspecto de oferta, promessa de fé. Mas eu quero enfatizar nesta noite, no encerramento desta campanha missionária, que talvez Deus não esteja interessado somente na tua oferta, mas Deus esteja interessado na tua vida. Talvez você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, no encerramento desta conferência, deste mês de conferência. Olha que o tema é missões. Por que não eu? Por que não você obedecer o chamado de Deus para pregar as boas novas aos perdidos? Que você esteja então pronto para, assim como Isaías, dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez queremos dar as boas-vindas para você e você que está online. Você é sempre bem-vindo. Desejamos que você cultue e adore a Deus juntamente conosco. E se você puder divulgar o nosso canal, o nosso link, você fique à vontade para que outros também possam aproveitar da oportunidade de adorar a Deus juntamente conosco. Vamos continuar louvando a Deus através de cânticos espirituais. Boa noite. Essa semana eu fui comprar lâmpada com meu marido na loja e nós fomos escolher. E tinham muitas lâmpadas acesas. E foi fácil escolher, porque eu podia ver e escolher. E eu pensei como isso se aplica à nossa vida. Quando nós somos luz neste mundo e nós estamos brilhando, nós nem precisamos falar. Eu nem precisei procurar um vendedor para falar como funciona. Eu estou vendo. E quando nós somos luz neste mundo, as pessoas verão a Cristo pelo seu testemunho. E não vai ser necessário você falar nada. As pessoas vão dizer: puxa, aquela pessoa é diferente, porque ela brilha a luz do Senhor Jesus Cristo. E eu te convido a cantar essa música pensando nisso. E como uma oração,
minha vida te entreguei e eu preciso só de ti. Vamos ficar em pé e cantar que Jesus Cristo é o único caminho. Sei que vou te achar. Em tempos de aflição eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, oh meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho. Vem transbordar o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor. Ontem, hoje o mesmo amor. Pra sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vamos dizer bem forte: vida, caminho, verdade és. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé. Senhor, eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. O próximo cântico diz: maravilhosa graça. E o que é graça, Davi? Bondade e favor não merecido. Essa bondade que nós cantamos é a maravilhosa graça. Jesus Cristo se entregar por nós. Vamos cantar esta graça? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens.
Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Por isso ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Porque hoje livre sou. E é esta graça, né, Marcos, que me faz caminhar. Eu posso perder tudo, mas eu tenho quem? O meu Senhor Jesus. E a graça de Jesus, a salvação que Ele nos deu, nos faz caminhar. Vamos cantar? É a graça de Jesus que me faz caminhar. De Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo melhor que o meu Deus. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa em me conhecer bem. Que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, E só por Ele nós podemos o quê? que me faz vencer, e me faz vencer.
Queridos, uma outra maneira que nós temos para glorificar e adorar a Deus é quando nós temos alegria e o prazer de entregar e depositar no altar os dízimos e ofertas. Há um texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, está falando de como deve ser o nosso coração em ofertar. Eu particularmente entendo que nesse texto não está falando sobre dízimo, está falando de uma oferta especial. Como oferta especial é oferta de missões, como oferta especial é uma oferta para a construção, como oferta especial para atender a necessidade, de repente, de um irmão em Cristo que urgentemente precisa de uma ajuda, que era o caso desta oferta aqui. Os dízimos são normais para quem é cristão, mas aqui Deus está falando para quem, além do dízimo, tem a alegria de contribuir com propósitos e objetivos especiais. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É isso que Deus faz. Quando nós contribuímos com alegria, é como se nós lançássemos a semente no campo. E quanto mais semente nós lançamos, mais nós vamos colher também. É a graça de Deus sobre a vida daqueles que têm o seu coração liberal, aberto, para contribuir com ofertas especiais. Após a oração, ao som do piano, quem veio preparado para entregar o seu dízimo ou sua oferta especial, poderá fazê-lo neste momento. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Este é um momento que com alegria queremos dedicar, ó Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que a igreja possa caminhar com eficácia, com eficiência, realizando o teu propósito de pregar o Evangelho em todos os lugares. Abençoe esse momento, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós vamos enfatizar alguns avisos. Você que está aqui já deve estar ciente disso. Toda vez que você comparecer ao culto presencial, você deve acessar o link e inscrever-se para o culto. Tá? Isso para todos os que estão me ouvindo neste momento, tendo desejo de vir ao culto presencial, faça a inscrição. Nós temos 60 lugares. É possível que, de repente, num culto, 45 ou 50 pessoas se inscrevam e nós teremos 10 vagas. Então, se você não se inscrever e comparecer, se estiver dentro dessas 10 vagas, você poderá assistir. Porém, se chegar ao limite dos 60, nós iremos dizer a você que você deve voltar para sua casa e assistir online. Até nós passarmos para uma nova fase, onde poderemos abrir mais vagas para os cultos presenciais, tá bom? Também lembramos que estamos levantando ofertas de mantimento para colaborar com algumas famílias que estão precisando de ajuda. Então, se você pode contribuir com arroz, feijão, farinha, óleo, sal, enfim, traga a sua oferta em mantimento, ela será encaminhada para o departamento adequado, que encaminhará
os alimentos para as pessoas que estão precisando. Também lembramos que vários irmãos já atenderam o nosso pedido daquela oferta em guloseimas que nós queremos encaminhar para algumas crianças que estão recebendo uma cesta muito básica. E essas guloseimas vêm adoçar um pouquinho a vida dessas crianças, tá bem? Então, se você pode comprar aí balas, biscoitos, bolachas, tudo que é doce, você pode trazer e será encaminhado para as crianças também, tá bom? Então, são esses os avisos e nós daremos continuidade ao nosso culto. Nós vamos ouvir agora o testemunho de um missionário Jefferson Quevedo. Ele está atualmente no norte do país, tá? E o ministério dele está ligado à Índia e Moçambique. Embora ele não esteja lá por causa da dificuldade de visto, ele continua mantendo contato com os dois campos, mantendo seu trabalho de alguma forma ativo lá. Nós vamos ouvir então o missionário Jefferson Quevedo. Agradecer muito a vocês pelo seu apoio à obra missionária. Estamos tão contentes com o apoio das nossas igrejas, o apoio da sua igreja, tanto para nosso ministério quanto para o ministério em si, lá na Índia, lá na África e também aqui no norte do Brasil, no estado de Rondônia. Lá na Índia temos ajudado 10 casais de missionários e graças a Deus as notícias são sempre boas, eles estão firmes, servindo ao Senhor ali. São várias congregações que, com a ajuda das nossas igrejas aqui, eles estão podendo fazer mais. Continuem orando pelos nossos missionários indianos que enfrentam dia a dia as dificuldades de ir diretamente pregar o evangelho aos hindus e budistas e muçulmanos, e na África, onde as dificuldades financeiras são tantas. E enquanto isso, o Gerson tem feito toda semana essas aulas com os missionários na Índia, com o pessoal em Moçambique, onde é uma igreja que está sem pastor por enquanto. E esse ano Deus nos deu a oportunidade de estar com o pastor Amiá aqui no Brasil. Ele ficou 5 meses, um tempo a mais por causa do Covid, mas foi de grande valia. Foi muito bom para o treinamento e programação dos objetivos que temos para o trabalho na Índia. Quero convidar o pastor Amiá para vir. Boa noite. Good evening. What a privilege to be here in this evening today. É um grande privilégio poder estar aqui com vocês. What a joy to serve God together for His glory. Que prazer, que alegria poder servir o Senhor para a sua glória. This is my family. I have one son and daughter. Essa é a minha esposa e eu tenho 2 filhos. And we are serving Lord together in the area of Siliguri. E estamos servindo ao Senhor na cidade de Siliguri. This is the first fellowship that we have started with Adivasi people. Esse foi o primeiro trabalho que começamos entre o povo Adivasi. Biblical Baptist Church Potimari. Igreja Batista Bíblica de Potimari. We have around 14 families. Nós temos cerca de 14 famílias. One of the pastors is pastoring this church. Ok, e um dos pastores, pastor Ramel, é quem cuida da igreja. E temos um outro trabalho já iniciado, a Igreja Batista Boas Novas em Gossaipur. This church started recently last year. Começamos no ano passado. We have some of the hidden children who are coming to this fellowship. E essas são as crianças, algumas pessoas que congregam conosco. And we have another fellowship. E temos um outro trabalho também em Gangarano. And this is the fellowship that we started in the tea garden. E essa congregação foi iniciada numa plantação de chá. We have 7 families who are coming to this fellowship every Sunday. Temos 7 famílias que estão congregando conosco. We have another fellowship at Bangladesh and India border, congregation, Baptist congregation, Fulbari. E também começamos recentemente esse trabalho junto numa região Fulbari. And we have some evangelism program every month. Esse é o trabalho que fazemos todos os meses. We used to go home by home and preach the gospel to the unreached
Desde então estamos trabalhando juntos. Recently they came back to Brazil, but wanted to go back to India. E recentemente eles voltaram para o Brasil e não puderam retornar mais lá para a Índia. Since they cannot go back, so I had to come to Brazil to see how the Brazilians keep coming. Ok? Então, desde que eles não puderam ir, então eu vim para que eu pudesse também dar relatório para as igrejas aqui. So I will be working, what will be working as a bridge between India and Brazil. E nós vamos então trabalhamos como uma ponte entre Brasil e Índia. I will be the one side, but there will be another side. Eu estarei de um lado da ponte com os projetos, do outro lado da ponte fazendo o mesmo ministério. And all the Brazilian churches, those who are helping faithfully to our missionaries. E eu agradeço a todas as igrejas aqui do Brasil que têm ajudado esses missionários. We are praying and planning to start a new project to open a small Bible institute in Hindi language near future. E no futuro próximo estamos querendo iniciar um seminário na língua hindi. We have nothing to do, but we can only pray that God may supply all the needs for that. Por enquanto não temos nada, mas estamos orando que Deus vai suprir essas necessidades. Pray for our ministry, our family, and our needs of ministry in India. Por favor, ore por minha família, pelas nossas necessidades e ministério. And there are many more folks who are living without Christ in India. E há muitas almas que vivem sem Cristo. There are 3 billion people who are living without Jesus Christ. Temos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Somente o sangue de Cristo é que pode então lavar os pecados deles. E continue orando pelo trabalho, porque Deus envia um missionário para o mundo. Deus abençoe. Nós cantamos que Jesus é o único caminho, que Ele se entregou por nós. Cantamos que só Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, né? E cantamos que a graça de Jesus... E agora nós vamos cantar que Ele vive, né? Muitas pessoas têm outros deuses, estão adorando outros deuses, e nenhum deles está vivo como o nosso Deus, amém? Então vamos cantar bem forte, porque o meu Deus vive. E esse cântico diz, Ele vive, o seu governo não tem fim. Vamos ficar em pé mais uma vez, porque depois vocês vão ficar bastante tempo sentados, tá bom? 1, 2, 3. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus
uma letra fantástica. Canta prestando atenção na letra. Os homens vão cantar a primeira estrofe, a segunda as mulheres e a terceira todas, ok? No coro sempre todo mundo. Vamos lá? Boa noite, igreja. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é,
dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Já como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Se você acompanhou todos os cultos do mês de setembro, você observou que nos cultos matutinos nós tivemos as mensagens trazidas por alguns missionários. Hoje pela manhã tivemos o Mário Botão, trazendo-nos um desafio. E aos cultos vespertinos nós tivemos a bênção de ouvir os diáconos da nossa igreja. Eu quero dizer que como pastor eu fui muito enriquecido pelas mensagens que eu ouvi aqui desse púlpito através dos diáconos. Que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos encerrar com a mensagem de um outro diácono,
que é o irmão Levi, que vai nos desafiar, ou melhor, Deus vai nos desafiar através da vida do Levi. Um grande Deus vai se revelar através de um pequeno Levi. Deus abençoe, Levi. Amém. Boa noite. Vocês entenderam, né? De manhã os missionários, de noite os estagiários, né? E eu sou o estagiário mais novo, viu, Marcos? Você é o estagiário sênior. Boa noite, muito bom estar aqui. E é um privilégio, como na semana passada disse o Késio, poder compartilhar da palavra do Senhor. Missões, por que não eu? Essa é uma pergunta daquele que está diante de uma incumbência. Está ali à beira de tomar uma decisão, de uma mudança. E eu espero apresentar mais alguns argumentos nessa noite, para que de fato eu e você estejamos completamente engajados com essa missão. Missões e evangelização, para quem ainda não passou pela experiência da conversão, para as pessoas que estão aí fora, talvez pareça soar como uma estratégia de divulgação, de publicidade das igrejas, né? Evangelizar, procurar converter as pessoas, né? Isso certamente para ele soa como uma propaganda da igreja para que ela possa angariar mais adeptos. Mas nós que já somos cristãos, né, alguns de nós há muitos anos, sabemos que não é bem assim, né? Não é bem isso. Você deve saber que eu cresci numa família cristã, né? Eu só não nasci na igreja, dentro da igreja, porque era quarta-feira, né? Eu fui ver no calendário para ver o dia que eu nasci, e era quarta-feira. Mas, de fato, eu nasci no meio aqui de vocês, da igreja, e eu sempre, por vários anos, né, da minha vida, até a minha adolescência, eu encarava a evangelização e missões. A gente vai falar das duas coisas como sendo uma só, missões e evangelização, como sendo mais uma pequena parte da vida do cristão. Ou seja, o cristão, ele vem à igreja, ele oferta e ele também evangeliza, numa parte pequena da sua vida, né? Como se na vida tivessem vários quadradinhos e a gente vai ticando em algum momento algum desses quadradinhos. Não porque a igreja não ensinava, né? Muito pelo contrário, a igreja sempre ensinou a importância acerca de missões. Eu me lembro, desde de menor, as minhas professoras da escola bíblica dominical ensinando acerca de missões, contando histórias missionárias, contando exemplos de missionários, mas acho que foi por pura distração e falta de maturidade. Mas ao longo, né, dos anos, e especialmente quando eu participei de um evento evangelístico, né, eu devia ter uns 15 anos, que Deus realmente falou mais diretamente comigo acerca da importância, da primazia de missões e de evangelização na vida do cristão. E o que eu espero nessa noite, que você também seja comunicado e desafiado por Deus acerca do quão importante, do quão imprescindível, de quão premente e urgente é o tema de evangelização. E para isso, eu vou te apresentar 3 argumentos aqui para que você e eu estejamos de fato engajados nessa missão. Tá? O primeiro deles é que o nosso Deus é um Deus missionário. Missões não é algo que Deus entregou para mim e para você para a gente ficar se distraindo aqui na terra. Muito pelo contrário. Missões nascem no coração do próprio Deus. Então, o nosso Deus é um Deus missionário. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, assim que o homem caiu, né, pecou, o homem se escondeu de Deus, aquela condição de quebra, né, do mandamento de Deus, o pecado entrou no mundo, o homem se separou de Deus, perspectiva espiritual, e aí Deus vai atrás do homem, né? Deus procura o homem. Em Gênesis 3:9 diz: mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? Onde está você? Deus procurou o homem depois da queda. E logo depois, né, esse é o versículo 9, e lá no versículo 15, alguns versículos depois, Deus já promete o Salvador, Jesus Cristo, que viria para redimir a humanidade. Lá no versículo 15 diz o seguinte: porém inimizade
entre você e a mulher. Deus está falando para a serpente, Deus está falando agora para Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça. Jesus, feriria a cabeça da serpente. E você lhe ferirá o calcanhar. Cristo Jesus foi morto numa cruz. Então, o nosso Deus é o Deus missionário, o Deus que toma essa iniciativa. Cada página das Escrituras da Bíblia é um chamado de Deus para a reconciliação do povo que Ele criou, que Ele amou, que Ele escolheu e que Ele perdoou. Podemos pensar que a ênfase de missões está lá no Novo Testamento, as viagens missionárias de Paulo, e assim por diante. Mas por toda a Escritura, a gente deu o exemplo aqui de Gênesis 3, desde Gênesis, quando o homem pecou, Deus procura se revelar ao homem, Deus procura se apresentar ao homem como um Deus salvador, um Deus de amor, um Deus que atrai o homem pelas suas cordas de benignidade. Pastor Lúcio, em uma das mensagens pela manhã, ele deu exemplo lá de Abraão, sendo chamado e escolhido para que por meio da vida de Abraão, da sua família, todas as nações da terra fossem abençoados, porque Jesus Cristo viria da descendência de Abraão. Ou seja, lá no Velho Testamento, Deus continua a cumprir o seu plano de enviar o Salvador, Cristo Jesus. Lá em Salmos 72, versículo 11, diz: incline-se diante dele todos os reis, sirvam-no todas as nações. Toda a humanidade, todo mundo é alvo do amor de Deus, desde o Velho Testamento, desde o princípio. Lá desde a promessa de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, não apenas a nação de Israel, mas todas as nações da terra. Percebam o caráter inclusivo desse texto, todas as pessoas. E ao longo das histórias que a gente vê de José, de Daniel, a gente vê que por meio daquelas histórias fantásticas, de Daniel sendo liberto da cova dos leões, de José também lá no Egito, em todo o Velho Testamento, Deus se fazendo conhecido a toda a humanidade, a todo mundo, por meio de sinais, de maravilhas. Em Gênesis 41, versículo 57, a fome sobre toda a terra. Mas José do Egito, que recebeu a revelação acerca dos anos que viriam de fome, guardou ali por um período muita alimentação, muitos suprimentos, e o Egito passou a ser o celeiro do mundo. E certamente o mundo todo ouviu falar de José, ouviu falar acerca do Egito, e das coisas que Deus estava fazendo por meio da vida de José. Em Daniel 3, 29, quando Deus livrou os amigos de Daniel da fornalha, esse acontecimento espetacular fez com que fossem escritas cartas para todos os povos acerca do que havia ocorrido. Daniel 3, 29 diz o seguinte: disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Pois isso é o decreto, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Percebam que aqueles acontecimentos faziam o nome de Deus conhecido por todo o mundo. Deus continuando a ser o Deus missionário. E eu vou te dar mais um exemplo. Em Daniel 3, 28 e 29, mais um acontecimento espetacular. E mais uma vez o rei Nabucodonosor diz: o próprio rei Nabucodonosor, escrevendo a todas as nações, diz, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar-lhes acerca dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Mais uma vez, Deus se revelando à humanidade por meio desses acontecimentos. Nós sabemos também que Deus se revela na sua criação. A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos.
Salmo 19, versículo 1 diz: a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Percebam, então, Deus se revelando também por meio da criação. E a gente sabe que a expressão máxima da revelação de Deus para a humanidade está na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos, né? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo continua: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus na terra, né? Deus conosco, Emanuel. A palavra missionário significa enviado. E Jesus foi enviado por Deus, né? Jesus é o missionário por excelência, né? Abriu mão da sua glória, né? E ele veio aqui nessa terra. Todo missionário abre mão, né? Abre mão do convívio com a sua família, com seus amigos, abre mão muitas vezes de uma profissão, abre mão ali da sua casa, e Cristo de fato abriu mão de tudo, né? A Bíblia fala que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, né? Deus toma iniciativa de vir até nós. É Deus que toma essa iniciativa, como o pai, né, no filho pródigo, na parábola do filho pródigo, que corre na direção do seu filho quando vê o seu filho, né, clamando por reconciliação, né? Esse caráter de vir até nós, de nos chamar, de nos atrair a Ele, essa iniciativa de Deus revela também a característica de missões, né, no sentido de que nós também devemos buscar essa iniciativa de ir até o perdido, né, de agir ativamente, não de esperar que ele entre aqui por essas portas aqui da igreja, mas que a gente de fato vá até ele, como Deus veio até nós, como Deus se apresentou a você em algum momento da sua vida, como se apresentou a mim, né? O pastor, quando tem um batismo, fala, né, quem te apresentou a Cristo? Né, alguém apresentou você a Cristo. Então, de fato, nós também devemos apresentar Deus às pessoas. A evangelização não é algo banal, não é algo que pode ser negligenciado, não é algo que pode ser postergado. A evangelização está intimamente ligada ao coração de Deus. E por esse motivo, deve ser uma prioridade para nós. O propósito e o desejo de Deus é se apresentar a todos os homens, mulheres, crianças, e esse propósito passa pela sua vida, passa pela minha vida. Você é o plano de Deus para tornar aquilo que partiu do coração de Deus realidade, né? Você é o plano de Deus. Missões nasceu no coração de Deus e deve estar nos lábios da igreja, nos meus lábios, nos seus lábios. Então, nosso Deus é um Deus missionário. Ele toma essa iniciativa, ele vem até nós. O segundo motivo pelo qual nós devemos estar engajados com missões é a mensagem da salvação. Não só o fato de Deus ser um Deus missionário, mas também a mensagem de salvação. Nosso mundo é carente. Nosso mundo é vazio, as pessoas aí fora estão carentes, estão vazias, estão angustiadas. A humanidade procura encontrar um propósito, um sentido. Ao longo dos séculos, a humanidade procura encontrar um sentido para a existência. A filosofia, as religiões, né, pelo mundo, o paganismo, tudo isso é uma busca, né, desesperada por encontrar um sentido. O iluminismo, o racionalismo, todas essas correntes filosóficas, a pós-modernidade e tantas outras coisas que a gente vê, né? O minimalismo, o veganismo, tudo isso como uma busca de sentido, né, para a vida. Até o engajamento social, né, das pessoas, muitas vezes é para saciar esse vazio que tem dentro delas, né, que só pode ser preenchido, né, por Deus. Essa fome do coração, que só pode ser saciada por Deus. O mundo não pode oferecer nada que preencherá esse vazio daquele que ainda não encontrou Deus. E como diz Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, né, simbolizando a todos nós.
Portanto, apesar da humanidade ter resolvido ao longo dos séculos muitos problemas, né, cotidianos, de comunicação, de conforto, a ciência, a filosofia, os males da alma, eles só aumentam. As pessoas estão cada vez mais adoecidas da alma. Né? Nunca houve tanta prosperidade financeira no mundo, mas nunca houve também tantas pessoas angustiadas, desesperadas, ansiosas, doentes da alma. Eclesiastes 1,14 diz, tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, correr atrás do vento. Sem Cristo Jesus tudo se torna inútil. Marcos 8,36 diz, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Percebo que estamos cada vez mais politizados, falando de política, esquerda, direita, como se a gente fala de maneira entusiasmada da ideologia, a gente gasta muitas vezes muito tempo conversando acerca de política, mas a gente sabe que nenhuma ideologia política, nenhum viés político, por mais que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir injustiças, ainda assim, só há uma mensagem que pode mudar o mundo, que pode dinamitar os corações endurecidos. É a mensagem de salvação. Será que com o mesmo entusiasmo a gente fala de Cristo como a gente fala de política, como a gente fala de qualquer outro assunto? Não será a política, não será a filosofia, não será o dinheiro, não será o prazer, o conforto, o hedonismo. Só o Evangelho de Cristo Jesus pode mudar o coração. Atos 26, capítulo 26, versículo 18 diz, para abrir-lhes os olhos e vos converterdes das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos seus pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Só o Evangelho pode garantir essa herança tão maravilhosa, essa riqueza tão grande. E o Evangelho é simples, gente. O Evangelho é simples. A gente não precisa de fazer uma faculdade para que a gente possa apresentar o Evangelho. O Evangelho parte do coração do homem, explicar que o homem natural é pecador, é perdido, está separado de Deus, que essa é a condição em que eu e você estávamos, e apresentar a obra de Deus, a obra de Cristo. Sendo Deus, veio nesse mundo, viveu de maneira perfeita, morreu na cruz por mim e por você, porque só o sacrifício dele pode pagar os nossos pecados, não há nada que façamos que possa pagar os nossos pecados. Ele morreu e ele ressuscitou, ele venceu a morte, e dessa forma ele levou sobre si os nossos pecados, de modo que todo aquele que crê nele, que se arrepende dos seus pecados, que crê em sua morte e ressurreição, tem o perdão dos seus pecados. Esse é o Evangelho, tão simples, a gente pode falar em 1 minuto acerca do Evangelho. Foi o Evangelho que transformou Maria Madalena, uma mulher atormentada por demônios, em uma discípula de Jesus. Foi o Evangelho, foi a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus, que transformou o endemoniado gadareno, que vivia no meio dos túmulos, em um homem livre, são, sadio, propagador do Evangelho de Cristo. Foi o Evangelho que transformou um algoz da igreja, um perseguidor da igreja como Paulo, em um grande missionário. Foi o Evangelho que transformou um publicano, um agente corrupto ali do governo, em um homem honesto, justo. É só o Evangelho que pode transformar a vida das pessoas, como transformou a minha e a sua vida. Colossenses 1,13 diz, Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. O Evangelho que nos tira do poder do império do mal, nos torna filhos adotivos de Deus, cidadão do reino dos céus. O Evangelho nos traz perdão, vida, cura, propósito de viver, paz e esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho foi nos dado de graça. Foi nos dado de graça. E pela graça de Deus, pelo favor de Deus sobre nós, mas ele custou um alto preço. Foi o preço do sangue de Cristo Jesus. Não há nada mais precioso, o sangue de Cristo Jesus. Então, recapitulando, primeiro, nosso Deus é um Deus missionário. Segundo,
né? A mensagem de Cristo pode mudar o coração das pessoas e pode mudar o mundo. E terceiro e último ponto, e terceiro e último argumento para que você e eu estejamos engajados na missão de evangelização é eu, né? Que é a última palavra aqui, né? Por que não eu? Né? Então, o último ponto é eu. Como diante desse Deus missionário, dessa mensagem fantástica que muda o mundo e o coração das pessoas, como eu me engajo com isso? Como essas verdades se relacionam com a minha vida? Será que, como eu disse no começo, missões e evangelização é só mais um item, né, para a gente ticar da nossa vida? Né? Será que as missões e evangelização devem ser feitas de maneira esporádica, pontual ou até rara? Né, apresentar o Evangelho para outras pessoas? Não. Não e não. Como diz a Mateus 28:19, já foi lido aqui em outras mensagens, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide a gente sabe que é indo, né? Esse ide é no gerúndio. Indo fazei discípulos. Não apenas um evento uma vez por ano, sair de porta em porta, quiçá fizéssemos isso pelo menos, mas enquanto nós vivemos, né, enquanto nossa vida cotidiana acontece, nas nossas palavras, na nossa conduta, primeiramente em nossas casas, a partir das nossas casas e desdobrando para todos os nossos relacionamentos, apresentando a Cristo para as pessoas, sendo Cristo para as pessoas, na escola, na faculdade, no trabalho, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. É difícil, eu sei, é difícil. Eu estou passando por uma reforma, já está no finalzinho da minha reforma, e a Ingrid sabe o quão difícil foi ser Cristo para alguns fornecedores. Eu ia orando, né, porque quando eu sabia que eu tinha que falar que tinha um monte de coisa errada, mal feita, que precisava ser refeito, e foi difícil ser Cristo para essas pessoas. Mas nós somos chamados para sermos Cristo. Né? Enquanto fazemos um negócio, enquanto compramos algo, enquanto contratamos um profissional, quando fazemos postagens nas redes sociais, indo, fazendo discípulos, apresentando a Cristo, sendo Cristo para as pessoas, para o nosso esposo em primeiro lugar, nossa esposa, nossos pais, nossos irmãos, diante do nosso chefe, nossos colegas, nossos clientes, sendo Cristo, nós sendo Cristo para eles, apresentando a Cristo. O cristão deve fazer discípulos indo, enquanto vamos, enquanto vivemos, né, fazendo discípulos, aproveitando cada oportunidade cotidiana da nossa vida para apresentar a Cristo de maneira criativa, de maneira contextualizada, empolgante, entusiasmada. Sempre penso em Jesus conversando com uma mulher samaritana, né, se apresentando a ela de maneira tão adequada ali, né? A mulher que tirava o poço, a mulher que tinha uma vida de contexto de promiscuidade, e de maneira tão simples, singela, criativa, Cristo tomou a iniciativa e se apresentou a essa mulher. Né? O Evangelho deve abranger a totalidade da vida do cristão, da minha vida, da sua vida. Nós fomos plenamente capacitados para isso. Não só o Evangelho é poder, mas nós temos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Atos 1:8 diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, né, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, somos plenamente capacitados para isso. Não precisamos nos preocupar se a pessoa vai ou não, né, entender, a gente tem que pregar da melhor maneira possível. O Espírito Santo de Deus quem convence o pecador. É fundamental que Cristo seja visto na sua vida e na minha vida. Não podemos deixar que, ao invés de as pessoas conhecerem Cristo por meio da nossa vida, elas conheçam nossas falhas de personalidade, nossa ira, nossa impaciência, nossa indiferença, nossa grosseria e nossa falta de amor. Nosso pecado atrapalha, mas ao contrário, a gente deve fazer com que Cristo, né, seja visto em nós. Deus nos chama para repriorizarmos a nossa vida. O que é importante para você? O que é importante para mim? Será que de fato evangelização é um tema importante para você? Será que ele toca o seu coração? Será que está no seu coração, como está no coração de Deus?
Deus nos chama a repriorizarmos a nossa vida. Qual é a coisa que nós não podemos perder, né? Quando a gente pensa em perder, a gente pensa em onde estão nossas prioridades na vida. Paulo diz lá em Atos 20, 24, todavia não me importo nem considero a vida de valor algum para mim, tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo dizendo que, diante da missão de evangelização que ele tinha, todo o resto não tinha valor nenhum. E essa deve ser também a nossa prioridade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17 diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, porque me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Fico pensando, né, os anjos almejando apresentar a Cristo, exaltado em glória, né, para toda a humanidade. Fico pensando, né, os anjos com essa vontade de querer pregar o Evangelho. E Deus fala assim, não, deixa com eles, né, deixa com a Tite, deixa com a Rafaela, né, deixa com elas, eu confio, né, neles, eles têm essa missão. Viva de maneira a apresentar Cristo ao mundo. Fale do Evangelho de Cristo ao mundo de maneira simples, confiante, né, confiante na obra de Deus. Fazer com que evangelismo e missões, não entendi aqui a minha observação aqui, mas fazer de evangelismo e missões parte cotidiana da nossa vida, da sua vida. Tá? Quem você acha que está mais realizado na vida? Uma pessoa que ganhou na loteria ou um missionário no campo, abnegado? Eu tenho certeza que é um missionário. Tenho certeza que ele encontrou um propósito real de viver. Eu sempre me lembro do Jairo, né, que estava lá no Peru, vivendo com uma condição, humanamente falando, tão precária, num lugar que não chovia há mais de um século, não tinha água para nada, e ele falando como se ele tivesse, né, na Disney, né, com aquela empolgação. O quão viver como missionário, evangelizando, era empolgante, trazia significado para a vida dele, sentido, plenitude para o coração dele. Não há maior alegria do que fazer parte do nascimento espiritual de alguém. Eu já tive o privilégio de conduzir algumas pessoas a se render aos pés da cruz de Cristo. E não há maior alegria do que você partilhar desse momento, né, do nascimento espiritual de alguém. Né, alguém expressar arrependimento e confiança em Cristo Jesus. Como diz o versículo, e para finalizar, levantai os olhos e vede os campos, que estão brancos para a colheita. Eu acho que nós já sabemos bastante acerca de evangelismo e de missões. Todas essas mensagens que ouvimos, né, nesse mês e temos ouvido ao longo da nossa vida, nos deixam bastante clara a nossa incumbência, a responsabilidade e o quão prioritário deve ser na nossa vida a evangelização e missões. Agora está na hora de viver essas verdades, viver aquilo que a gente já sabe. Precisamos saber mais ou praticar o que já sabemos? Essa é a pergunta que fica. Missões, por que não eu? Pastor. Muito bem, você ouviu várias mensagens durante as semanas desse mês, desafiando você a contribuir. E quem sabe você pode dizer para Deus, eis-me aqui. Deus talvez esteja querendo de você algo mais do que dinheiro. Talvez Ele queira o teu coração, a tua vida. Como nós ouvimos hoje, Deus é o Deus que controla tudo, através do missionário. E quando Ele chama, Ele não desiste do seu chamado. Jonas tentou fugir da sua responsabilidade, do seu chamamento. Mas Deus diz não. Preparou um grande peixe, engoliu Jonas, levou às portas de Nínive, agora prega, porque eu mandei você ir. Se Deus está chamando você para um ministério especial, a melhor coisa a fazer é dizer, Senhor, eis-me aqui.
você vai encontrar o verdadeiro propósito, razão de viver. E enquanto você se mantiver obstinado, teimoso, em atender esse chamado, Deus não vai deixar de trabalhar na tua vida, até te quebrantar. E você obedecer. Enfim, o mês de missões acabou? Não. Na verdade, o ano de missões começou. Então, que nesse próximo ano, Deus tenha o nosso coração. E tendo o nosso coração, Ele tem tudo o que Ele quer de nossa vida. Seja o nosso ir, seja o nosso praticar, o eu, em obediência a esse chamado de anunciar e proclamar o Evangelho, porque o nosso Deus é o grande missionário, porque Ele deu a grande mensagem, agora Ele quer usar a tua vida para realizar a sua obra de alcançar pecadores perdidos, dos quais Ele ama, Ele vai alcançar para a glória dEle. Vamos permanecer em alguns instantes de silêncio. Eu quero que você ore ao Senhor e você responda a Deus. Dê a Deus a sua resposta. Oremos. Querido Deus, neste momento nós queremos agradecer por tudo que ouvimos durante esse mês, relacionado a este tema tão importante, que é de levar a mensagem que salva o pecador da condenação eterna. Esta mensagem tão simples, de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, é o Deus encarnado que se fez homem e obedeceu toda a lei em perfeição, e nesta vida perfeita foi colocada em sacrifício pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, e tendo pago a nossa dívida, nos estendeu o perdão e a vida eterna. E após ter sido sepultado, Ele ressuscitou e está vivo, Senhor. Obrigado porque o Espírito do Senhor nos alcançou através de pessoas que foram fiéis em proclamar esta mensagem, e que nós também possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar esta mensagem de vida eterna àqueles que não Te conhecem, para que o Teu amor alcance estas vidas e salve estas almas. Pai, se há alguém aqui, ó Deus, que o Senhor tem chamado para dedicar-se à obra missionária, que haja quebrantamento, que haja, Deus, obediência da parte dessas pessoas, para que eles realizem a Tua vontade, Pai, e que cumpram o Teu propósito, porque não há alegria maior do que seguir em obediência às Tuas orientações e à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelos missionários que têm sido abençoados através das ofertas dos irmãos. E eles têm sido espalhados por muitos lugares do Brasil e do mundo, levando a mensagem de perdão e de vida eterna. Obrigado pelo privilégio de podermos participar do ministério desses homens e destas mulheres. Também, Pai, queremos agradecer pelas mensagens que ouvimos, tanto dos missionários como dos irmãos da igreja. Deus, cabe-nos agora, Pai, praticarmos a Tua palavra. Nos ajude a sermos obedientes aos Teus ensinos. Obrigado por essa semana, e que nós possamos ver, através, ó Deus, das ofertas missionárias, o poder do Senhor agindo nos corações, que estarão se engajando, ó Deus, neste programa Promessa de Fé também. E que as entradas sejam tão abundantes, ó Deus, tão liberais, em que nós possamos incluir novos missionários que estão aguardando
a nossa igreja levar-lhes a bênção do sustento, Senhor. Ó Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que as Tuas bênçãos estejam sobre esta igreja e sobre todas as pessoas que neste momento estão nos ouvindo. Pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, uma boa semana para todos vocês. Não se esqueça, quarta-feira, nós estaremos colocando o link do nosso culto de oração através do aplicativo Zoom. Se você tem internet, no celular, em qualquer lugar que você estiver, acesse e participe do culto de oração conosco. Deus abençoe.